Eu vou contar uma piadinha aqui. É uma piadinha, mas ela ilustra isso. Quando você começa a enxergar isso, você começa a ver uma lógica que antes você não via. Diz que uma vez um camarada estava ferrado em casa, desempregado, tinha perdido tudo. Estava igual você quando perdeu o seu canal lá, malzão e tal, pá, comendo ovo frito com arroz. Aí ele estava ouvindo uma rádio, aquelas rádios de crente, né? Aí o camarada, então, meu amigo, ligue para cá que a gente vai fazer uma oração por você. Então, estou ferrado. Só tem uns créditos no celular aqui, eu vou ligar para a rádio então. E vou ligar. Aí ele pegou e ligou, meu amigo, olha, eu estou ferrado aqui, eu estou sem dinheiro, estou tudo. Cara, não, meu amigo, nós vamos orar por você. Olha, vou até fazer uma coisa na rádio aqui. Se alguém quiser ajudar o fulano de tal, tá bom? Liga aqui para a rádio, no telefone, fora do ar, nós vamos dar o endereço dele, você vai lá e ajuda e tudo. E do outro lado da cidade, tinha um não religioso, crítico da religião, que ouviu aquilo ali, por acidente, e falou assim, eu vou pregar uma peça nesse crente. Eu vou comprar uma cesta básica bem puxada para ele, vou fazer um supermercado e vou falar que foi Satanás que mandou entregar. Eu quero ver o que ele vai fazer. Aí o camarada pegou o carro do outro lado da cidade, ligou para a rádio, pegou o endereço dele e chegou até lá. Oi, você que é o fulano de tal que tá na rádio? Ô, meu amigo, sou mesmo, como Deus é bom. Pois é, que eu trouxe um monte de coisa para você. Nossa, coisa boa. Eu fui tirar aquele tanto de caixa do carro, e o cara foi ajudando ele a pegar assim. Então ele, olha, meu amigo, muito obrigado, cara. Muito obrigado, não. Você não quer saber quem que me mandou te trazer esses alimentos? Ele falou, não precisa, porque quando Deus ordena, até o diabo obedece. Então... Caralho! Você tá entendendo? Então, quer dizer... Não, mas aí que tá. Se ele não tivesse falado disso, foi Satanás que mandou. Ele teria aceitado do mesmo jeito? Eu teria aceitado, porque na minha cabeça é isso aí. Exatamente. Sabe por quê? Sabe por quê? Deus usa os ímpios. Deus usa os ímpios, você entendeu? É uma maneira de você ver a vida com outros óculos. Vou te dar um exemplo muito grande, que isso segue essa mesma linha. Despacho. Mano, quantas vezes eu já vi sem teto comendo a comida do despacho, mano? Comida de macumba mesmo, que tá no poste. E eu já tive esse pensamento. Eu falo, mano, tipo, se tá ali foi porque alguém enviou aquilo ali pra ele comer. Entendeu? Agora, por outro lado, se você colocasse... E muita gente fala que não, macumba é coisa do inferno. Se você acreditar, aquilo ali vai te fazer mal mesmo. Se você acreditar... Vai, claro. A assombração sabe pra quem aparece, diz o ditado, né? Eu já peguei R$50 de despacho. eu já tava lá. Rodrigo, tava lá. Cinquentinha. Pô, já peguei várias balas Juquinha. Por isso perdeu o canal. Não, cara, eu lembro desses R$50. Eu cheguei em casa, dei pra minha mãe. Mano, minha mãe foi e perguntou, onde é que você achou? Achei na rua, mãe. Aonde? Eu falei, na rua. Você não mentiu. Cara, minha mãe no outro dia fez compra, fez um monte de coisa, velho, lá pra casa. Eu peguei os R$50, tava lá dando sopa, cara. Entendeu? Claro que, pô, depois eu pedi um dinheiro pro Flipper. Agora, é interessante Mas também, era 25 centavos. Olha uma polêmica que teve na época do Novo Testamento. Porque a Bíblia fala para não comer carnes sacrificadas a ídolos. Eu vou explicar a razão. Na época isso é mais uma coisa que a gente vê na época do Novo Testamento, embora parece que no livro de Daniel tem alguma referência a isso, quando Daniel recusa comer a comida de Nabucodonosor. Porque a comida era oferecida ao ídolo. E naquela cultura, quando você participava daquilo, é como se você tivesse um banquete com o ídolo. E se o ídolo não existe, que a gente tem que analisar a coisa dentro do contexto também. Se o ídolo não existe, eu estou comendo junto com ele, eu estou, de certa forma, agindo como se ele existisse. Está sendo uma incoerência. Então não pode comer carne sacrificada a ídolo. Só que acontecia na cidade de Corinto, que tinha uma igreja cristã lá, que Paulo fundou, o apóstolo Paulo, e tinha um festival de Dioniso lá. Eu sou guia também quando vou para a Grécia, o pessoal, conto toda essa história em Corinto, no achado arqueológico lá, abrindo a Bíblia, explicando a carta de Paulo aos Coríntios. Aí, quando sobrava muita comida no templo de Dioniso, o pessoal vendia no açougue da cidade, que é pertinho ali, você vê os restos do açougue e tudo mais lá do templo. Aí os cristãos ficavam naquela, a gente pode comer aquela carne ou não pode, porque ela foi sacrificada a ídolo e tudo. Aí Paulo falou, gente, compra e come sem perguntar a procedência. Você entendeu? Come. Quem come para Deus come. Quem não come para Deus não come. Mas deu, na época, um BO lá com Paulo. Porque, não pode comer carne sacrificada aí. Daí Paulo pensou bem e falou assim, olha, para mim não tem problema nenhum comer se a carne... Porque, olha o raciocínio de Paulo. Se eu não como porque foi sacrificado a ídolo, aí que eu estou dando importância à existência dele. Né?
Agora, por outro lado, já que está trazendo tanto escândalo, tanta confusão, e a palavra escandalos, em grego, significa pedra de tropeço. É quando você fazia a pavimentação de uma estrada romana e uma pedra ficava um pouquinho falsa, aí você podia tropeçar ali, cair, machucar a perna, então ele chamava essa pedra de escandalos, em grego. Aí Paulo falou o seguinte, eu não quero servir de escandalos, de pedra de tropeço para alguém, então eu vou fazer o seguinte, eu não vou comer para evitar o escândalo. Então, às vezes tem esse lance também na religião, que a gente tem que tomar o cuidado, a sensibilidade, que tem coisa que pode, numa cultura ser de um jeito, numa cultura ser outra. Esses dias eu estava fazendo uma live com a Karina Bach, muito querida, um grande abraço para ela aí, e ela me perguntou essa questão de usos e costumes, aí eu contei a história de um missionário adventista que ele já morreu, e ele trabalhou muito tempo numa etnia da África, eu não me lembro qual agora, que lá, olha bem, as mulheres de bem, que são as mamas, elas têm o peito pro lado de fora. Quando a menina é nova, solteira, ela tem que cobrir o peito. E se a mulher trai o marido, é desgraçada por qualquer coisa, ela perde o direito de ter as mamas à amostra. Porque na cultura deles, a mulher com os peitos caídos, tal, quer dizer que ela amamentou muita gente, tudo e tal. Só que ele e a esposa dele ficavam sem graça. Eles não eram obrigados a seguir isso porque eram brasileiros. Mas chegavam na igreja para pregar, aquele monte de mulher de peito de fora, assim, um negócio esquisito. Aí ele ficou... Hoje ele não faria isso, porque hoje a gente prepara os missionários para aculturar, né? Uhum. Aí ele pegou e teve uma ideia brilhante, só que não, hashtag só que não. Com a mulher dele, olha, nós vamos dar ele tinha um coral na igreja no sábado, nós vamos dar para vocês a camiseta do coral. Se tivesse lá Insider, ia dar muita camiseta, né? Olha, irmãs, vocês vão ter a camiseta do coral. Ai, que bom, obrigado. Compraram uma para cada uma. Aí, que era uma maneira de elas cobrirem. Qual foi a surpresa dele no sábado seguinte, quando chegou na igreja, as irmãs cortaram aqui os buraquinhos, botaram os peitos para fora e ficaram... Chegou lá tudo com os peitos cortados aqui, né? Então, quer dizer, tem coisa que varia de cultura para cultura e você tem que ter a sensibilidade de separar o que é princípio, que o princípio é inegociável. O princípio, para mim, é inegociável. O princípio tem que estar acima da cultura. Mas a aplicação do princípio pode variar de lugar para lugar. Se eu entro numa igreja católica, por respeito, eu tiro o chapéu. Mas se eu entro numa sinagoga, por respeito, eu coloco o chapéu. O princípio do respeito é o mesmo, mas a forma de aplicá-lo variou de lugar para lugar. Uhum.